Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que é simplesmente fascinante: a tipologia bíblica. A gente vai descobrir juntos, sabe, aquela história que corre por trás da história principal, uma linha quase invisível que conecta toda a Escritura. Sabe, durante a leitura da Bíblia, já bateu aquela sensação de um eco, como se algumas pessoas e acontecimentos lá do passado estivessem, de alguma forma, montando o cenário para algo muito maior que ainda ia acontecer? Pois é, isso não é uma coincidência, de jeito nenhum. É um plano intencional, sabe? Uma espécie de linguagem de Deus que foi tecida ao longo de toda a narrativa bíblica. E é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos agora. Então vamos lá, vamos mergulhar fundo nisso. A grande chave para a gente entender essa conexão tão profunda entre o Antigo e o Novo Testamento é o que a gente chama de tipologia bíblica. Ok, e o que é isso, afinal? De um jeito bem simples, a tipologia é o estudo dos tipos bíblicos. Pensa assim, um tipo é uma pessoa, um evento ou até uma instituição real lá do Antigo Testamento que Deus usou para anunciar, para prefigurar uma realidade que ainda estava por vir. E essa realidade futura a gente chama de antítipo. Olha que interessante essa comparação. A analogia perfeita é essa. O tipo, lá do Antigo Testamento, é como uma sombra. Já o antítipo, no Novo Testamento, é a realidade. É a pessoa ou o objeto que projeta essa sombra. A sombra é real, claro, a gente consegue ver o contorno dela, mas ela só aponta para algo muito mais substancial e muito mais completo, entende? A verdadeira essência da coisa. E o mais legal é que essa transição, essa passagem da sombra para a realidade não acontece de uma vez só, de repente. Não. As escrituras mostram para a gente que existe um padrão, um desdobramento que acontece em 3 fases bem distintas. Funciona assim. Primeiro, o cumprimento principal, o foco, está na vida de Cristo. É o que a gente chama de cumprimento cristológico. Depois, essa realidade se expande e se aplica à experiência da igreja, da comunidade. É o cumprimento eclesiológico. E, por fim, tudo alcança sua realização máxima, total, lá no fim dos tempos. É o cumprimento escatológico. Complicada. Que nada. Vamos ver na prática como isso fica claro. Bora começar com 2 exemplos que são gigantes, centrais na história da Bíblia: a nação de Israel e, claro, o Êxodo. Olha só que incrível. O tipo aqui é a nação de Israel. Vamos seguir as fases. Primeiro, o cumprimento em Cristo. Jesus vive, em certo sentido, a história de Israel de novo, mas dessa vez como filho perfeito e fiel, algo que a nação não conseguiu ser. Depois, na igreja, a igreja chamada de o Israel de Deus, ou seja, a comunidade que agora herda aquelas promessas. E por último, lá no fim dos tempos, a gente vê o povo remanescente de Deus, que são os salvos de todas as nações. É um desdobramento perfeito. E essa citação de Mateus é a prova disso. O Evangelho pega uma profecia que era sobre a nação de Israel e a aplica diretamente a Jesus. É uma ilustração perfeita desse cumprimento em Cristo, fica claro, né? A história de Israel apontava o tempo todo para a história de Cristo. A mesma lógica se aplica ao Êxodo, aquela grande história de libertação. O Êxodo é o tipo. Em Cristo, a gente tem o novo e definitivo Êxodo, a nossa libertação da escravidão do pecado. Na vida da igreja, existe o chamado para um êxodo espiritual, para a gente se separar do que é errado. E lá no fim, a Bíblia fala de um êxodo final, da Babilônia espiritual. O padrão se repete, percebe? E aqui está de novo, a linguagem do Êxodo, sair do meio deles, sendo usada para falar diretamente da experiência da igreja. Isso mostra direitinho como aquela libertação lá do passado vira um modelo, um exemplo para a vida de separação espiritual que os cristãos são chamados a viver. Agora, vamos para o nosso último exemplo. E olha, talvez esse seja o mais profundo de todos, o santuário, aquele lugar onde Deus habitava com o seu povo. A grande sacada aqui é a seguinte: o santuário físico de pedra e ouro era o tipo. A realidade, o antítipo, é Jesus. Ele é o verdadeiro ponto de encontro entre Deus e a humanidade. E o padrão continua. Essa realidade se expande para a igreja, que é descrita como o templo do Espírito Santo. E na eternidade, o ápice. O próprio Deus e o Cordeiro serão o templo. A presença divina vai ser direta, sem véu, sem intermediários. Fantástico, né? E essa passagem em João é simplesmente de arrepiar.
Quando diz que o verbo habitou entre nós, a palavra original no grego é uma kenal, que significa literalmente montou seu tabernáculo, armou sua tenda. É uma referência direta ao tabernáculo do Antigo Testamento. João não podia ser mais claro. Jesus é o cumprimento do santuário. Então, juntando tudo isso, o que a gente percebe? Que a Bíblia não é só uma coleção de histórias soltas jogadas ali. De jeito nenhum. Ela é como uma grande sinfonia, sabe? Divinamente orquestrada, com temas que vão crescendo, se desenvolvendo e finalmente se resolvem de uma forma espetacular. E aqui está a conclusão fundamental de tudo isso. Essa tal de tipologia só funciona, só é possível, porque existe um único e divino autor por trás de toda a Escritura. Essa coerência toda, essa harmonia que a gente vê, é o maior testemunho da soberania dele sobre a história. E isso nos leva a uma reflexão, né? Se Deus desenhou um plano tão complexo e, ao mesmo tempo, tão lindo ao longo de milhares de anos, conectando o começo com o fim, fica a pergunta: como é que as nossas histórias individuais se encaixam nesse plano gigantesco de redenção? A história da redenção é uma só e é maravilhosa. Se esta nossa análise trouxe um pouco mais de clareza, se abriu uma nova perspectiva, considere curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas também podem descobrir essa harmonia incrível que existe na narrativa bíblica.